Que alegria grande a gente se ver de novo por aqui, em nosso momento juntos de celebração, todos e todas reunidos nesse momento tão especial. E claro, o que faz esse momento ser tão especial é você que está aí, é você que está lá atrás, é você que está em casa também, acompanhando com a gente nosso culto, ter você, ter relacionamento, é participar juntos do sacrifício de Cristo Jesus e da alegria que é servir a Cristo Jesus, o nosso Rei. Aos pais, tem um comunicado legal para vocês. Essa meninada toda que está aqui hoje, é o último domingo deles, não que eles incomodem, não incomoda nada, mas eles vão estar no próximo domingo, num lugar muito especial preparado para eles. Então, próximo domingo, dia 4, retorna a rede infantil, com a rede de crianças, com todas as atividades muito legais aí programadas para toda essa turma, tá bom? Próximo domingo. Uma outra coisa boa é que você que frequenta a nossa PIB e quer fazer parte da família PIB, você que vem de uma outra igreja, de uma outra cidade, você que se converteu agora, aceitou Jesus e quer se batizar, enfim, você que quiser fazer parte da família PIB, começamos domingo pela manhã às 9 horas, uma primeira turma nossa desse ano do Bem-vindo. O Bem-vindo é um lugar especial, onde a gente recepciona, integra, você passa a conhecer os pastores da igreja, começa a conhecer a igreja, e a gente vai passear um pouquinho sobre a trajetória das principais doutrinas bíblicas. Então, o teu lugar, se você quer fazer parte da PIB, é aqui, domingo, próximo domingo, às 9 horas da manhã, tá bom? Quero convidar você a ler comigo um texto da Palavra de Deus, o texto que a gente vai conversar hoje. Às quintas-feiras, nós temos estudado as bem-aventuranças. A gente já está na quinta bem-aventurança e quero te convidar a participar às quintas-feiras com a gente. E hoje eu quero ler um texto que faz parte das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, e eu quero ler com você a partir do versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Esse texto é conhecido como as bem-aventuranças, como o sermão da montanha, em algumas versões, e é um dos textos mais extraordinários do Novo Testamento. Para você ter uma ideia, é um texto que ele é olhado e o seu valor agregado não é tão somente nos universos religiosos, mas também aqueles que conhecem sobre a vida e sabem e reconhecem a sua importância. Por exemplo, o Mahatma Gandhi falou certa vez que se nós tirássemos todos os textos sacros, canônicos, todos os textos que versam sobre a fé, sobre a dinâmica de vida, sobre o modo ético, o padrão moral do homem viver, e restassem apenas esses pequenos fragmentos, essa pequena peça literária do Sermão da Montanha, ele já daria por satisfeito, e nós teríamos uma humanidade e um povo melhor. Tamanha é a importância das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, vamos ficar de pé? Vou te convidar a ficar de pé agora, nesse momento, para a gente ler juntos. Capítulo 5, versículo 13, fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos o que se encontra na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ore comigo agora, por gentileza. Senhor Deus, a palavra que a gente leu agora é fonte de vida eterna, inesgotável, penetrante no mais profundo da nossa alma.
a ser comparada como uma espada que corta dos dois lados e que vai ao mais profundo da nossa alma, Deus. Esta palavra nesta noite, ela tem poder de vida eterna. Quando entrando no nosso coração, vai nos criando essa sensação de necessidade de mudança e ao mesmo tempo nos ajudando a estabelecer uma nova caminhada para as nossas vidas, Pai. Por isso a gente te pede que nesta hora o teu Espírito Santo continue a falar ao nosso coração através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode sentar, obrigado por ter ficado de pé. A identidade proposta por Jesus. Repete comigo, por favor. A identidade. Esse é o título da nossa nova série aos domingos. A gente vai conversar um pouquinho aos domingos sobre o tema a identidade proposta por Jesus. Vivemos num mundo com uma crise de identidade. E essa identidade, ela tem sido buscada por várias e várias pessoas, e é certo que existem vários referenciais. No entanto, alguns, eu diria, a sua maioria, são referenciais que não trazem para nós aquilo que é fundamental e importante para a nossa caminhada de fé. E nesse texto que a gente acabou de ler do Sermão da Montanha, Jesus está conversando com os discípulos e está propondo aos discípulos um caminho mais sublime, um caminho que leve à felicidade. E nesse caminho que leva à felicidade, Jesus também aponta uma identidade. Percebam que o texto começa dizendo que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo é a primeira identidade que a gente vai conversar aqui em nossa série, e a identidade proposta por Jesus para a minha vida, e a identidade de Jesus proposta para a sua vida. Vamos dizer juntos? Sois sal da terra e luz. Fala isso para a pessoa perto de você. Isso. Sal da terra e luz do mundo. Bom, Jesus está dizendo que nós somos, como seus discípulos, seguidores, sal da terra e luz do mundo. Eu não quero me ater à propriedade do sal e tampouco às peculiaridades da luz. Você já conhece todas elas. Eu quero te chamar a atenção para a gente pensar um pouquinho que na identidade proposta por Jesus, a primeira coisa que você e eu nós precisamos é entender, ter uma visão adequada da terra e do mundo. Se Jesus disse que eu sou o sal da terra, eu preciso, você precisa, nós precisamos ter uma visão adequada da terra. Como assim uma visão adequada da terra? Quando eu falo terra, eu estou me referindo à estrutura social. Eu estou me referindo aos padrões morais e éticos que regem esse mundo. Eu estou me referindo à maneira como vivemos e como nos comprometemos uns com os outros para construir sociedade. Quando eu falo sobre compreensão adequada e visão adequada da terra, eu estou falando sobre um olhar não a partir de mim mesmo sobre a terra, mas um olhar do Cristo em mim, apontando-me questões às quais eu preciso olhar e preciso internalizar e preciso viver da maneira em que Ele quer que eu viva. Mas como ter uma visão adequada da terra? Como igreja, irmãos e amigos, ser sal da terra implica e requer uma visão adequada da terra. E como eu posso ter uma visão adequada da terra? Primeira coisa que a gente pode pensar é que ter uma visão adequada da terra é estar atento àquilo que a sua estrutura social demanda, implica a mim, como cristão e como servo de Deus. Eu vou citar algumas coisas, só para a gente exercitar um pouco sobre essa visão adequada da terra. Me acompanhe agora. Você sabia
que a cada 5 segundos uma criança morre de fome no mundo. Isso é ter uma visão adequada da terra. Você sabia que 2 bilhões e 500 milhões de pessoas não têm o que comer no mundo? Isso é ter uma visão adequada da terra. Você sabia que 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm água para beber no mundo, água potável, água que você tem de fácil acesso e eu tenho na minha casa e na sua casa? Isso é ter visão adequada da terra. Ter visão adequada da terra é olhar e perceber que o salário de 85 pessoas mais ricas do mundo tem que somar 3 bilhões e 500 milhões de pessoas pobres, em um estado crítico de vida, desumano. Ser sal da terra e ter a visão adequada desta terra é perceber que 54 mil pessoas espalhadas nas favelas não têm onde morar, não têm um teto para se abrigar da chuva, do frio. Ter uma visão adequada da terra é, por exemplo, pensar sobre a nossa maior estrutura de gente reunida, aglomerada. São Paulo, por exemplo, 14 mil pessoas moram nas ruas na cidade de São Paulo. Ter uma visão adequada da terra é perceber que para mais de 3 milhões de crianças no Brasil, 3 milhões de crianças no Brasil, a infância não é feita apenas de brinquedos, de livros, de histórias, de brincadeiras com os amigos, como deveria ser, assim como o meu filho, o teu filho tem. Ter visão adequada da terra é perceber que existem pessoas abandonadas nos nossos presídios aqui no Brasil, e grande parte dessas pessoas estão lá injustamente, de forma ilegal. Ilegal porque nunca foram julgados, ilegal porque aguardam um julgamento que nunca chega, e enquanto isso vão sendo abusados e vão aprendendo a ser bandido para sobreviver. Isso é ter uma visão adequada do mundo. Ter uma visão adequada do mundo é perceber que na cidade que nós vivemos, Eunápolis, a gente tem cerca de 115 mil habitantes, mais do que isso um pouquinho, 115.290 habitantes, e dessa população, quase 50 mil se declaram católicos, professam uma fé no Cristo de Deus, o que seria sal da terra, segundo o texto. Mais de 30 mil se declaram evangélicos, professam Cristo da cruz, o Deus, se reúnem nas igrejas ao domingo para cantar, como a gente está cantando aqui, e quase 1.000 se declaram espíritas, dando um percentual de mais ou menos 90 mil pessoas em Eunápolis que professam o Cristo de Deus, que entendem o Cristo de Deus, e que deveriam ser luz e sal da terra, deveriam ter uma visão adequada da terra, no entanto, não tem. Ter uma visão, igreja, amigos, adequada da terra, é perceber que nós somos uma das maiores economias e um dos piores índices de distribuição de riqueza. Ter uma visão adequada da terra, é perceber que uma tecnologia que nós temos desenvolvida, ao lado dos piores índices de analfabetização e de aquisição de cultura, é perceber que compreender o mundo, compreender a terra, a estrutura social que nós vivemos, é perceber que somos uma das arquiteturas mais reconhecidas e mais respeitadas, ao lado de um dos maiores índices de déficit habitacional e submoradias. Ter uma visão adequada da terra, ser sal da terra, é perceber que nós somos uma das mais eficazes na agricultura, um dos países mais eficazes na agricultura, ao lado da fome e da subnutrição. Ter uma visão adequada da terra é perceber que temos uma medicina das mais desenvolvidas, ao lado de índices estarrecedores de mortalidade infantil. Ter uma visão adequada da terra é perceber que nós temos uma das legislações mais avançadas na área dos direitos humanos, ao lado de graves índices de violência contra a mulher, abuso de criança e adolescente e prática de tortura.
Ter uma visão, igreja, adequada da terra para ser sal da terra é perceber que nós vivemos em uma das democracias raciais mais celebradas, ao lado de um racismo pérfido, sutil, que está entranhado na gente e não confessado, disfarçado de um problema socioeconômico, onde o negro, cantado em verso e prosa, não consegue ser cidadão e está condenado à pobreza e à ignorância. Ter uma visão adequada da terra, igreja, é perceber que nós temos uma das constituições mais avançadas ao lado dos piores e mais corruptos políticos encontrados numa nação classificada como moderna. Ter uma visão adequada da terra é perceber que um dos sistemas de votação mais avançado nós temos ao lado de um processo eleitoral marcado pela preponderância do poder econômico, por vícios que se perpetuam no poder de uma casta de ladrões que roubam, que sucateiam e que arranca do povo o que é dele por direito. Ser sal da terra é ter uma visão adequada da terra. E uma visão adequada da terra é perceber que somos uma cultura marcada pela criatividade ao lado de um mercado cultural colonizado e empobrecedor. É perceber que somos um dos povos que mais confessam a existência de Deus ao lado de uma vergonhosa manipulação religiosa, de arraigadas práticas de superstições, que tornam pessoas prisioneiras de forças malignas, ensinando-as a viver uma fé alienante. Ter uma visão, igreja, adequada do mundo é perceber que ser sal exige uma ação, exige um ir e vir, a arte de fazer o bem. Ter uma visão adequada da terra, igreja, é perceber que nós temos uma igreja que resolveu, no século 21, acumular tesouros na terra, ao invés de pregar a graça do reino de Deus. Ter uma visão adequada da terra, para ser sal da terra, é perceber que nós temos uma igreja imersa na sacramentalização do material, onde as pessoas deixam de olhar para o mundo e ser luz, para viver uma fé em si mesmada, a partir de coisas tidas como sacras, o sabão ungido, o balão ungido, a vassoura ungida. Ter uma visão, igreja, adequada da terra é perceber que nós temos uma igreja do ajuntamento solene, uma igreja da purpurina carismática, uma igreja do movimento, mas uma igreja que não sai para mostrar as mãos que servem ao município, ao mundo, ao estado, ao país. Ser sal da terra, ter uma visão adequada da terra, temos que entender que esse tipo de espiritualidade da expectativa, esse tipo de espiritualidade do parasitismo, do entra para adorar e não sai para servir, esse tipo de espiritualidade que massageia o meu ego, que eleva o meu ser momentaneamente, não é aquilo que Jesus Cristo ensinou e mandou que fizéssemos. Ser sal da terra requer uma visão adequada da terra. E a visão adequada da terra é perceber que nós vivemos em uma sociedade de mercado e que a igreja precisa lutar contra isso, mostrando que no reino de Deus tem que existir justiça, a balança não pode ser desequilibrada. Ter uma visão, igreja, adequada da terra é apresentar a identidade de Jesus. Ao mesmo tempo que a gente vai mostrando o reino de Deus como um rosto antagônico à proposta que esse mundo tem para nós. Ter uma visão, igreja, adequada da terra é transitar harmoniosamente entre teoria e prática. Nós somos uma igreja e um povo que aparentemente é sarado, mas é um povo doente porque não serve, não sai para servir, não abre as mãos, estende as mãos para servir o próximo. Talvez fosse mais fácil eu te dizer sobre as propriedades do sal. Talvez fosse mais fácil eu elencar para você questões a respeito do sal e te dar um comando para que você saia aqui dizendo assim: a partir de agora eu sou sal.
Mas eu quero te provocar nesta noite a perceber que ser sal requer uma visão adequada da terra. E sem essa visão adequada da terra, a gente não consegue ser sal e salgar, deixar sabor e preservar este mundo que a gente está vivendo. Se a gente for perceber e olhar com um olhar mais aguçado e mais crítico, a gente vai perceber e vai ver que, ao invés da igreja denunciar a miséria, a dívida do Estado para com os excluídos, a igreja do século 21 passou a denunciar a provável pequena fé dos desgraçados, dos miseráveis, que chegam e dizem assim: você está nesse estado porque você não merece, porque você não adora a Deus, porque a sua fé é pequena. Nós vivemos uma espiritualidade e queremos ser sal, mas ser sal requer uma visão adequada da terra. Ao invés de socorrer aos enfermos enquanto denunciava o descaso, a igreja evangélica, e por sinal brasileira, começou a pregoar uma cura instantânea, para que as pessoas começassem a viver essa busca por espiritualidade que enche os templos e agregam adeptos para uma religião. Ser sal requer uma visão adequada da terra. Uma visão adequada da terra é, ao invés de denunciar a corrupção, muitas igrejas evangélicas, muitos cristãos passaram a negociar votos, cargos, status, poder. Ao invés de ter uma visão adequada da terra, muitos líderes que se escondem com títulos pomposos e quando transformam a igreja na cultura de massa, passam a manobrar pessoas, consciências frágeis, por nível de cultura pequeno, e passa a ser o ajuntamento solene, uma manobra de gente que não sabe o que é ser sal e não sabe o que é ser luz do mundo. Ser sal da terra requer uma visão adequada da terra. E nessa visão adequada da terra, a gente vai perceber que existem muitos que, ao invés de fomentarem o surgimento da comunidade do reino, importaram modelos de agrupamentos que aumentam a produtividade da igreja na promoção do crescimento numérico, que avança pregando bênçãos, curas, ao invés de praticarem o reino de Deus e servirem como sal da terra e como luz do mundo. Ei, dá um zoom aqui em mim. Jesus disse para o discípulo: vós sois sal da terra. Ser sal da terra requer uma visão adequada da terra. Segunda coisa que eu quero que você compreenda sobre aquilo que Jesus quer para nós. A identidade proposta por Jesus, ser sal da terra, requer uma visão adequada da terra. Também, ser sal da terra requer uma visão adequada sobre mim mesmo. Requer uma visão adequada sobre mim, quem eu sou, sobre a minha identidade. E isso é tão importante que o próprio Jesus, no momento em que foi batizado, uma voz veio do céu, apresentando a identidade daquele que se batizava. E essa voz era a voz do Pai, do Deus eterno e verdadeiro, que dizia: este é o meu Filho amado, em que eu tenho prazer. E a identidade de Jesus era de filho, de amado e de quem Deus tem prazer. Se queremos ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos ter uma visão adequada da terra, uma visão adequada de nós mesmos. Quem você é? E quem você é não tem a ver com o que você faz. Quem você é não tem a ver com o que você possui, com os bens que você tem. Quem você é não tem a ver com o que as pessoas dizem sobre você. Quem você é o seu entendimento e a sua compreensão sobre a ação de Deus em você e em sua vida. Jesus Cristo soube quem Ele era em todo o tempo. E se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer.
E quem não sabe o que é, pode se tornar qualquer coisa. Quem não sabe o que é, pode se tornar qualquer coisa. Jesus Cristo está chamando seus discípulos para uma identidade. Ele está propondo identidade para os discípulos. Ser sal e luz. Ter uma identidade. Ter uma visão adequada da terra. Eu queria te provocar com duas questões retóricas. A primeira delas: você tem uma visão adequada da terra? Porque se você não tiver, você não pode ser sal. Ou melhor, você não é sal. Porque Jesus não está dizendo vocês serão, vocês são sal da terra. A segunda provocação é: qual é a sua identidade? Quem você é? Você é apenas um religioso que participa de momentos na igreja? Ou você tem uma identidade do Cristo em sua vida? Você tem buscado viver a tua vontade ou viver o reino de Deus? Nós temos um povo conectado, mas um povo imaturo. Porque embora sejamos um povo conectado e bem informado, já que o mundo está à distância de uma tecla de cada um de nós, também se trata, sob a ótica espiritual, de uma geração sem conhecimento bíblico, uma geração imatura, vulnerável a qualquer momento e qualquer vento de doutrina pode ser levado porque não sabe quem é. Somos um povo sarado e talentoso, mas muitos de nós somos cansados, indisponíveis. Cansados porque vivemos para nós mesmos, indisponíveis porque nós não queremos viver para o reino de Deus. Ser sal da terra e luz do mundo é pensar que nós temos um povo religioso no discurso, mas incrédulo na prática. Qual é a tua identidade? Quem você é? E quem você é determina o seu caráter. Quem você é determina as tuas ações. Quem você é faz pensar que a vocação de Deus não é a vocação somente para a igreja, mas a vocação para dentro e para fora da igreja. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Para ser sal, requer uma visão adequada da terra. Para ser sal, para ser luz, requer uma visão adequada de nós mesmos. Quem nós somos. Quais os desafios que nós temos agora? Primeiro desafio, temos um desafio ideológico. Como assim, pastor? De não nos curvarmos às ideologias neoliberais, de não buscarmos seguir um modelo utópico, mas viver a dimensão plena do que Cristo estabeleceu para nós. Segundo desafio, um desafio identitário. O desafio de recuperar a beleza e o significado da palavra cristão. O desafio de viver não como um evangélico apenas. Esses evangélicos que sofrem já um desgaste semântico e prático, mas viver a plenitude do reino de Deus. Terceiro desafio, nós temos um desafio ético, de não barganharmos a nossa fé, de não negociarmos, de não trocar os privilégios do reino de Deus para servir aos propósitos de uma sociedade que cada vez mais mergulha e passos largos dão aos caminhos em direção contrária à vontade de Deus. Eu tenho certeza absoluta que ser sal e luz é o meu objetivo, é o teu objetivo. Mas talvez você não tenha ciência de que para ser sal e luz requer uma visão adequada da terra e uma visão adequada de si mesmo e de si mesma. Jesus está propondo uma identidade. O tema dessa série é a identidade proposta por Jesus. Primeira identidade é ser sal e é ser luz. Você é sal e você é luz. Ei, dá um zoom aqui em mim. Você é sal e você é luz? Pastor, eu não sou sal porque depois que o Senhor colocou aí pra gente, você colocou pra gente, que tem que ter uma visão adequada da terra, e eu estou presa
em mim mesmo, na minha vida, nas minhas coisas, nos meus negócios, e eu não tenho olhado, não tenho percebido. Tampouco eu não tenho a visão adequada de mim mesmo também, porque eu tenho buscado um ritmo de vida, onde eu não tenho olhado para mim, e as coisas que faço, as faço por fazer, muitas vezes numa motivação interior para que possa fazer. Diante dessa palavra eu só posso te convidar a orar junto comigo. A gente vai cantar que nós somos um farol, como a gente cantou no início, um farol que ilumina. Mas quando a gente cantar essa música, eu quero que você pense sobre a visão adequada da terra e uma visão adequada de si mesmo. Para ser sal e luz, essas duas coisas são importantes e são necessárias. Como igreja, como reino de Deus, como servos e servas de Cristo Jesus, precisamos pensar sobre isso. Fica de pé agora e faz uma oração onde você está, conversando com Deus, gerindo, pensando em tudo aquilo que você ouviu. Mesmo você que está em casa também, você que nos assiste, que ouviu essa palavra, comece a refletir, comece a pensar, ser sal e luz. A identidade proposta por Jesus requer uma visão adequada da terra e requer uma visão adequada de mim mesmo. Preciso desses dois elementos na minha vida. E aí você vai cantar que quer ser como um farol, com toda a sua força, com toda a alegria, com todo o seu ânimo. Mas agora você vai cantar sabendo que ser sal e luz requer uma visão adequada da terra que você vive, dos problemas sociais, da maneira com que você vive. O que Jesus Cristo está propondo para todos nós, o que está propondo para nós, a identidade que Ele quer para a gente, para os seus seguidores, não é uma relação que tem por fundamento apenas um processo jurídico normativo de comportamento, mas o que Jesus está pedindo, o que Ele está dizendo que Ele quer de nós, a proposta de identidade para nós, é de uma relação fundamentada em ações de amor, e não em processo jurídico normativo de comportamento humano. O que Jesus está propondo para a gente implica num compromisso de cooperação, uma cooperação para o desenvolvimento social, econômico e espiritual de uma sociedade. Não é para chamar e agregar adeptos para a nossa religião que Jesus nos chamou, não. Ele nos chamou para um compromisso ético, Ele nos chamou para desenvolver um compromisso social, econômico e espiritual em nossa sociedade. Igreja é coluna viva e firme de Cristo Jesus nesse mundo. As pessoas precisam olhar para a igreja, para mim, para você, e chorarem ao olhar para nós, por perceber Jesus na minha vida e Jesus na tua vida. Ser sal é deixar o sabor, é deixar o gosto desse mundo sem sabor e sem gosto. Ser luz é como olhar para o mundo em trevas e chegar e apresentar a luz de Cristo Jesus. O próprio Cristo diz que Ele é a luz do mundo, o mundo em trevas. Nós somos essa luz, nós somos esse farol, e não há como esconder, não podemos esconder. Não, saia nessa noite, saia desse esconderijo, saia dessa vida de si mesmo, de si mesma. Declare para Deus ser sal e luz a partir de hoje, porque é isso que Ele quer, é isso que o mundo precisa, é isso que a igreja tem como missão e reino de Deus. Cante com a sua alma enquanto ora também, louve ao Senhor dizendo que você quer ser como um farol a iluminar